Bom, pessoal, então vamos complementar os assuntos referentes a concreto 1, mais especificamente sobre o pré-dimensionamento de elementos estruturais e o foco nas lajes maciças, né? O assunto principal são as lajes maciças, mas para chegar nas lajes, nós teremos que abordar um pouco dos outros elementos, apesar de trabalharmos especificamente nas lajes agora. Então, para a gente poder prosseguir com relação ao lançamento de lajes maciças, nós temos que, de antemão, lançados todos os elementos estruturais em uma determinada planta. Mais adiante nós faremos um exemplo. Então, o pré-dimensionamento dos pilares, quando é que eu tenho que lançar os pilares numa estrutura, né? Aqui essas informações, elas são condições específicas, tá? De modo geral, ou seja, é claro que cada planta apresenta uma particularidade, tá bom? Mas, de modo geral, as indicações são essas que nós veremos aqui a seguir, principalmente com relação a pilares. Então, a ideia é que os pilares sejam posicionados, como está descrito aqui, sempre que possível, inicialmente nos cantos, então nos vértices da estrutura, tá? Um dos exemplos para essa condição é para ficar evitando balanços, tá bom? Então, sempre que possível, aplicamos os elementos, no caso os pilares, nos cantos. Também nos cruzamentos das alvenarias, das paredes, tá? Sempre, todo cruzamento tem que colocar um pilar? Não, não é isso, tá? Existem distâncias que a gente vai falar. Agora, sempre que possível, dentro desses limites de distância, a gente aplica nesses cruzamentos. E qual é a função principal de aplicar nesses cruzamentos? Esconder o elemento estrutural, no caso o pilar, dentro da alvenaria, ou seja, para que não fique nenhuma espaleta, né, ou algum dente na estrutura, tá? A ideia é exatamente esconder. Então, por exemplo, eu tenho uma situação parecida com essa, tá? Um canto aqui de alvenaria, a alvenaria ela vem para cá e depois desce, como se fosse um canto. Se eu tenho que aplicar um pilar naquela região, se eu colocar um pilar nesse formato aqui, eu estou gerando um dente na estrutura, né? Uma região que está sobressaindo aqui em relação à arquitetura, ok? Então, a ideia sempre é tentar esconder essa situação, fazer com que o elemento acabe não provocando essa condição. Como que a gente pode provocar isso? Vai depender do formato, da forma como a gente coloca. A ideia é procurar esconder. Quando a gente diz esconder, é trabalhar com o elemento dentro da alvenaria, para que ele não gere dentes automaticamente, né, consequentemente, no restante e que impacte na arquitetura. A ideia sempre é tentar deixar a arquitetura o mais original possível. Tá? A gente só acaba provocando interferências na arquitetura quando de fato não for possível. Tudo bem? Então, seguindo, vejamos que, além dessa condição de posicionamento da estrutura, que o pré-dimensionamento dos pilares é necessário encontrar a área de influência que o mesmo deverá suportar, ou seja, o formato do pilar, o tamanho do pilar, principalmente, ele vai ser designado a partir de algumas regras normativas e também práticas. Uma das regras práticas é descobrir qual que é a área de influência dos pilares. Isso nós vamos ver mais adiante numa aula referente a pilar, tá bom? Então é só para a gente, o tamanho do pilar por hora a gente não vai abordar, vamos ver aqui uma das questões normativas mais importantes, porém, essa questão de área de influência nós vamos ver mais à frente. Com essa característica, nós temos que seguir alguns modelos, alguns critérios pertinentes na NBR 6118, que é a que trata de projeto de estruturas de concreto armado. Então, qual é a primeira condição? Nós não podemos ter, né, olha só, não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Ah, mas eu já vi um pilar onde se utiliza 14 centímetros, ok. Porém, como está dizendo aqui, ó, qualquer seção que seja, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar um lado menor que 19. Entretanto, para casos especiais, nós temos a condição de se utilizar, mesmo que 19 centímetros de largura para um dos lados do pilar, só que o problema é que nessa situação, nesta condição, quando eu utilizo o pilar com um dos lados menor do que 19, eu tenho que aplicar um coeficiente
de segurança que nós chamamos de coeficiente adicional. Esse coeficiente adicional é o γ-N. Lembrando que no cálculo usual das estruturas de concreto, eu já tenho que utilizar sempre o majorador dos esforços, que é o γ-F. Em casos especiais, como está dizendo aqui na norma, no item 13.2.3 da norma 6118, esses casos especiais de pilares entre 19 e 14 centímetros, eu aplico, além do γ-F, um γ-N, tá bom? Os valores do γ-N e qual dimensão vai ser relacionada a qual valor de γ-N, isso está apresentado na tabela 13.1 da norma, porém a gente não vai observar, não vai trabalhar com isso nesse momento, porque o foco dessa aula não é sobre pilares, e sim sobre lajes, tá? Mas mais adiante, em outra aula, em outro momento, nós vamos abordar esses itens. O que é mais importante é saber que, sempre que possível, adotar pilares de 19 centímetros, ok? E quando não for possível, o mínimo absoluto é de 14 centímetros, ou seja, de fato, nenhum lado do pilar pode ser menor do que 14 centímetros. Isso é obrigatório, nunca, jamais. E além da questão da dimensão, ou seja, dos lados do pilar, nós temos que tomar cuidado com o que a gente chama de seção mínima, que é a referente a essa área. Nenhuma área, vamos imaginar aqui um pilar, nenhuma área do pilar, de qualquer pilar que seja, pode ser menor do que 360. Então, se eu for tirar a área desse elemento todo aqui, ó, dessa região interna toda, tem que ser 360 centímetros quadrados ou mais. Jamais eu posso usar um pilar que não tenha 360 centímetros quadrados. Só para complementar essa parte de pilares, se eu utilizar um pilar com seção quadrada de 14 por 14, então eu adotei aqui um pilar de 14 por 14. Se você utilizar, verificar qual é a seção, a área da seção transversal desse pilar, ao se realizar essa conta, 14 por 14, a gente vai ver que a seção transversal é de 196 centímetros quadrados, né? Se você fizer aqui 14 vezes 14, isso aqui vai te gerar uma área de 196 centímetros quadrados. Essa situação aqui já não posso utilizar. Então, quer dizer, eu posso ter um pilar com um lado de 14? Pode. Porém, se um lado tem 14, o outro lado não pode ter 14, porque senão não atende essa questão importante, tá? É importante saber o quê? Por que 360? Isso aqui vai vir basicamente do 19 por 19. Imagina o pilar com o lado agora 19 por 19, se você fizer esse cálculo da área, você vai observar que 19 vezes 19 vai dar 361 centímetros quadrados, que é maior do que o mínimo de 360. Então, desta forma, se o pilar for quadrado, o menor pilar quadrado que eu posso utilizar é 19 por 19. O menor lado do pilar que seja 14, o outro lado não pode ter 14 também. Nesse caso, teria que ser pelo menos 26, tá? Se vocês fizerem o cálculo, verificarem, né? A hora que eu tenho um lado com 26 e o outro lado com 14, isso automaticamente vai me dar uma área maior do que 360 centímetros quadrados. E aí, dessa forma, eu atendo a norma com relação à seção transversal. Qual é o resumo disso daqui? O menor pilar retangular que eu tenho é de 26 por 14. E o menor pilar quadrado que eu posso ter é de 19 por 19, gerando 361 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, para pilares, são essas regras. Outra coisa importante é que o distanciamento de pilares, né, as distâncias, elas devem estar, nesse caso aqui, para edificações usuais, tá? Não são edificações específicas, mas edificações usuais. O ideal é que a gente tenha algo próximo aí, entre 5, 4 a 6 metros, mais ou menos, tá? É claro que, em algumas ocasiões,
Os pilares vão estar com uma distância um pouquinho menor que 4, em outras ocasiões maior que 6. Mas isso aqui é uma média, tá? Então, entre 4 a 6 metros, a distância entre pilares de um pilar para outro, depois nós vamos ver adiante em um exemplo, utilizando, então, essa regra, tá bom? Claro que depende muito do caso. Então, assim, eu nem deixei descrito aqui no slide, justamente pelo fato dessa situação depender muito de caso a caso, tá? Mas é uma regra média, básica aqui, como eu falei para vocês, e isso aqui, como eu disse também, para edificações comuns, edificações usuais, residenciais, etc. Mas, é claro, né, viadutos, pontes, galpões, supermercado, edificações já diferentes dessas usuais já muda um pouco. Para o caso de vigas, ainda complementando ainda a questão dos elementos estruturais, pilares, vigas e lajes, no caso de vigas, o que acontece? Eu vou ligar os pilares uns nos outros a partir das vigas. E essas vigas, ela tem também uma regra básica de pré-dimensionamento a partir do seu vão. Então, por exemplo, imagine uma estrutura, um elemento, uma viga, e aí eu tenho essa viga aplicada numa linha de pilares, de 4 pilares. Então, eu tenho lá uma edificação que eu tenho 4 pilares. Aí eu posso nomear aqui P1, P2, P3, P4, por exemplo, tá bom? E então, além de nomear esses pilares com P1, P2, P3 e P4, nós podemos ligar esses pilares a partir de uma viga. Mas qual o tamanho dessa viga? Bom, a largura é bem tranquilo. Por quê? A largura, no geral, a gente vai adotar em função da alvenaria. Nós vamos ver aqui embaixo um item da norma, mas basicamente adota-se a largura da alvenaria. Então, se a alvenaria for de 19, a gente aplica 19 aqui embaixo, né? Se a alvenaria for de 14, a gente aplica 14, tá? Procurando sempre aquela questão de não gerar dentes na estrutura. Largura de vigas recebe aqui o nome de BW, tá? A sigla veio do inglês também, né? Nesse caso aqui, a largura da base. Traduzindo aí, ficaria BW as iniciais, ok? E com isso, a altura, né, a seção, no caso aqui, o H da viga, o H da seção transversal, ele vai ter que seguir essa regra. Vamos entender aqui. Tramos intermediários ou tramos extremos ou biapoiados. Primeiro, o que é tramo? Tramo é esse vão aqui, ó. Então, nessa viga que nós exemplificamos aqui agora com 4 apoios, nós temos 3 tramos. Tramo 1, tramo 2 e o tramo 3, ok? Então, para cada tramo, eu tenho um vão, tá? Esse vão ele vai ser diferente para cada tramo. A gente vai optar aqui por alguns deles, seguindo aquela regra que nós vimos anteriormente para pilares. Então, por exemplo, esse vão aqui tem 4 metros, esse vão aqui tem 5 metros, esse vão aqui tem 6 metros. Só um exemplo, tá? 4, 5 e 6. Então, como é que eu vou definir a altura geral dessa viga? E a ideia é, basicamente, adotar uma altura só para a viga inteira. É claro que nós podemos ter vigas com alturas diferentes, mas isso não é muito usual, tanto por questão de produção de forma em obra, tanto por questão de encunhamento da alvenaria, ou seja, a altura que a alvenaria tem que chegar. Então, imagina numa parede, numa viga ela tem que chegar mais numa região, num tramo ela tem que chegar mais baixa, no outro tramo ela tem que chegar mais alto, porque a viga fica mudando de altura. E também por questões de cálculo. Então, a ideia é procurar trabalhar com uma altura só ao longo de toda a extensão da viga, em todos os tramos que ela tenha a mesma largura e a mesma altura. Isso para otimizar cálculo, produção de forma, etc. Ok? Então, tramos intermediários, eu estou falando desse tramo do meio aqui. Então, nesse caso, o tramo intermediário é o tramo número 2, que nós nomeamos agora como número 2, tá bom? E tramos extremos são os extremos, aqueles que não possuem continuidade. Então, se eu olhar daqui para a esquerda, não tenho continuidade no tramo 1. Daqui no tramo 3 para a direita, também não tenho continuidade. Com isso, faz com que esses elementos, ou melhor, esses tramos, sejam tramos extremos. Então, nessa viga exemplo que nós
utilizamos 3 tramos e 4 apoios, nós temos a situação que é um tramo intermediário, que é o tramo 2, e 2 tramos extremos, que é o tramo 1 e o tramo 3 à direita. Para definir a altura, eu vou fazer o quê? A verificação dos dois. Ou seja, o H dessa viga aqui, para esse exemplo que nós estamos falando, eu vou pegar o tramo intermediário, que é esse do meio, 5. No caso aqui, eu vou utilizar em centímetros, tá, pessoal? Então, 500 dividido por 12. Esse 500 dividido por 12, por que é por 12? Porque a regra já, né, essa regra prática aqui já me disse que o tramo intermediário eu vou dividir por 12. 500, ao se dividir por 12, vai gerar aproximadamente, tá? Isso aqui a gente vai aproximar, para 42 centímetros de altura da viga. Agora, isso é como eu citei, para o tramo intermediário. Para o tramo extremo, das extremidades, eu tenho 2. Qual que eu vou utilizar? Vou utilizar o de maior valor, tá? É claro que a ideia é não ter tramos de valores tão diferentes. Imagina, eu tenho um tramo aqui de 3 e outro de 8. É claro que esse vão de 3 vai ter uma altura muito grande. Aí, nesse caso, até justificaria usar vigas diferentes ou vigas com alturas diferentes, tá bom? Então, se eu tenho 2 vãos extremos, eu vou utilizar o de maior valor, no nosso caso, 600. E aí, esse cálculo aqui, que é o vão dividido por 10, 600 dividido por 10, eu vou ter uma viga de 60 centímetros. Então, para essa situação, eu vou utilizar, a favor da segurança, a maior altura. Então, aqui, ó, esse H seria de 60 centímetros, tá? A partir desta condição. Nós temos ainda questão da viga biapoiada. Se vocês observarem, esse caso que nós usamos como exemplo agora, não é uma viga biapoiada, é uma viga contínua, bom? Agora, se eu tivesse só uma viga biapoiada mesmo, aquela que tem 2 apoios, um vão só, apenas um vão, 2 apoios. Concordam que esta viga biapoiada, automaticamente, ela só possui um tramo, e esse tramo que ela possui é um tramo extremo, ou seja, ela não tem continuidade para cá, nem continuidade para lá. Então, ela segue a mesma regra dos vãos extremos, ou seja, o vão dividido por 10. Além dessas condições que nós falamos, temos que lembrar dos critérios da norma 1118, item 13.22. A seção transversal não pode apresentar largura é o BW. Então, eu não posso ter um BW menor que 12 centímetros, ok? Isso para vigas usuais. Vigas paredes, depois nós vamos abordar, quando formos falar somente de vigas. Então, esses limites podem ser reduzidos, respeitando um mínimo de 10 centímetros, em casos excepcionais. Lembra a condição de pilares, onde o mínimo eram de 19 centímetros, e em casos especiais eu poderia usar larguras menores do que 19. Vigas, a mesma coisa, o mínimo é de 12 centímetros a largura, só que em casos especiais posso usar até 10. O problema é a questão do cobrimento. Como é que eu vou ter aqui respeitado um cobrimento? Nós já vimos, já sabemos que a partir da classe de agressividade ambiental, se eu estou falando de uma viga na região de São Paulo, por exemplo, considerada aí um centro urbano, o comprimento de uma viga seria de 3 centímetros. Imagina uma viga com largura de 10 centímetros, imagina eu ter 10 centímetros de largura, eu tiro 3 de um lado aqui, e 3 do outro, elas são 6 centímetros a menos de viga, e sobrariam cerca de 4 centímetros. Lógico que no cálculo nós utilizaríamos o BW10, mas desconta o tanto de um lado, o tanto do outro, ou seja, 3 de um lado, 3 do outro, a região aqui interna teriam apenas 4 centímetros. Então isso aqui é praticamente, né, ou melhor, basicamente impraticável, tá? Então a gente evita isso ao máximo, opta-se geralmente por larguras não menores do que 14 centímetros. Por que 14 centímetros? Porque é a espessura do bloco usual que nós temos, tá bom? Então, a ideia é tentar não utilizar elementos de viga, no caso, vigas com larguras menores do que 14 centímetros, apesar da norma permitir.
ela, inclusive, afirma, né, olha só, respeitando os espaçamentos e comprimentos, principalmente, caso isso tenha que ser observado. Se eu tenho só os 4 centímetros aqui, a hora que eu coloco a armadura de um lado, a armadura do outro na viga, ao se colocar a armadura de cada lado, respeitando os cobrimentos, automaticamente pode ser que nem passe concreto nessa região interna. Afinal, né, se eu tenho só 4 centímetros, coloquei uma barra de um lado, uma barra do outro, eu já não tenho quase que nenhum espaço para passar concreto nessa região intermediária aqui entre as barras. Tá? Então, essa é a situação principal de espaçamento e cobrimento que a norma aborda. Tá? Então, tem que sempre verificar essa situação e, por esse motivo, evitar o uso de larguras inferiores a 14 centímetros. Também a questão de bicheiras, né, ou seja, o lançamento, o adensamento do concreto, vibrar o concreto. Se eu tenho essa largura muito pequena, imagino 10 centímetros, como é que eu adenso, como é que eu posso imergir o vibrador no concreto e fazer com que ele adense o elemento corretamente? Então, é bastante complicado. Então, por esses motivos, se evita o uso de elementos menores que 14 centímetros, para vigas, no caso. Com relação às lajes, o que acontece é que nós temos algumas definições, isso para pré-dimensionamento, tá bom? Então, observem que, se a gente for pensar lá da matemática, eu tinha o plano cartesiano, claro que um pouco mais reto do que isso, né? Então, a gente acaba acostumando, aprendendo lá da matemática, o plano cartesiano sendo nomeado lá de x, y. Agora, para essa questão de lajes agora, nós vamos esquecer essa ordenação, essa nomenclatura, tá bom? Por quê? Nós vamos definir como sendo LX ou LY a partir dessa regra aqui abaixo, ou seja, o menor vão vamos adotar por padrão o nome de LX, e o maior, consequentemente, de LY, independentemente de ele estar na horizontal ou na vertical, tá bom? Se nós observarmos nessa figura aqui na tela, exatamente isso que acontece. Percebam que o LX está na vertical e o lado LY está na horizontal. Então, de repente, então nós até poderíamos ter uma laje que fosse no outro sentido, não teria problema nenhum. Então, eu tenho uma laje que está desse jeito aqui. Esse lado menor eu chamaria de LX e o outro lado LY. Então, seguiu lá o que a gente tinha na cabeça desde a época da matemática, o plano cartesiano. Mas em outros casos, não. Se a laje estiver em outro sentido, aí nós vamos chamar aqui de LX e aqui na horizontal de LY, conforme nós vemos aqui no exemplo, ok? A direção que essa laje vai ser armada, e nós vamos ver mais adiante, vai depender da relação dos lados. A relação dos lados é esse cálculo aqui, o lambda, né, que é a relação dos lados. Eu pego o maior vão, o maior lado, e divido pelo menor lado. A partir do resultado dessa relação, nós verificamos qual o sentido de armação dessa laje. Se a relação for menor ou igual a 2, nós dizemos que a laje está armada em duas direções, ou seja, os esforços, eles são preponderantes nas duas direções, são importantes nas duas direções. E, usualmente, nós utilizamos esse símbolo aqui para fazer a denominação de lajes armadas em duas direções, uma setinha para lá, uma setinha para cá. Está armada tanto na horizontal como na vertical. Agora, quando essa relação, o lambda, for maior do que 2, né, eu faço esse cálculo aqui, maior lado dividido pelo menor lado. E com isso eu chego a uma condição, um resultado maior do que 2, por exemplo, deu 2,7, maior que 2. Então, definimos que a laje é armada em uma direção. E, no geral, essa direção é adotada como sendo a menor delas. Então, vamos supor, né, isso não é uma regra, mas é uma condição que se procura utilizar para fazer com que a laje possua um vão menor e, consequentemente, menos esforços e, consequentemente, ainda menor, mais economia. Afinal, eu vou ter menos esforços, preciso de uma laje mais simples. Então, vamos imaginar que essas duas lajes aqui à direita são lajes que, após terem sido feitos os cálculos da relação dos lados,
Em ambas, nós tivemos o resultado maior que 2. Então, procura-se utilizar o quê? Esse símbolo agora. Ó. A laje vai estar armada nessa direção, na direção do menor vão. Aqui embaixo já seria o contrário, seria nesse sentido aqui, tá? Na direção do menor vão. Como eu disse, para isso acontecer, a laje tem que ter um resultado das relações, as relações dos lados devem ser maior do que 2. O pré-dimensionamento das lajes, maciças, no caso, que é o nosso foco, eu tenho que relembrar de alguns itens pertinentes a essa laje. Quais itens pertinentes a essa laje são importantes? O primeiro delas é a questão da altura, o H. A altura é aquela relação da face superior com a face inferior. No caso, a altura é justamente essa distância entre a face superior e inferior. Além da altura, que é a distância aqui, eu tenho que lembrar da altura útil, que é o D, tá? Mais adiante a gente vai ter isso detalhado, com uma legenda, tá? Então, essa altura útil, lembrando que é sempre da face mais comprimida, da borda mais comprimida, até o eixo da armadura de tração. Essa é a definição de altura útil. É a distância entre a face, a borda mais comprimida, e o eixo da armadura tracionada. Nós temos o diâmetro da armadura longitudinal, representado aqui por φL, é a armadura longitudinal que é calculada, e importantíssima questão do cobrimento. Então, observem que o cobrimento é na face da armadura, não no eixo. No eixo a gente está falando de D. Outro item importante é, se eu tenho a altura D, a altura útil, da borda comprimida até o eixo da armadura tracionada, o que sobrou aqui, ó, do eixo da armadura tracionada até a face tracionada, esse cara aqui é chamado de D', ok? E com isso a gente chega a uma conclusão, que a altura total da laje, CH, ele vai ser representado por o D, que é a altura útil, mais o D', que é essa distância que nós falamos aqui agora, do eixo da armadura tracionada até a face tracionada. H é, portanto, D mais D'. Isso é importante para a gente utilizar até mais adiante em cálculos. E o D'? Quem vai ser o D'? Se vocês observarem, o D' depende também de quem? Do cobrimento. Porque se eu tenho um cobrimento maior, esse D' vai ser maior. Ok? Então, é bastante usual se adotar aproximadamente o D' como sendo cobrimento mais metade da barra longitudinal. Se vocês olharem aqui, nessa região, o que acontece? Nessa região aqui, que nós estávamos falando, o D' não é exatamente metade da barra mais o cobrimento? É o que nós estamos vendo aqui, a metade da barra, metade desse trecho da barra aqui, ok? Mais o cobrimento que está aqui embaixo. Então, desta forma, eu consigo deduzir o D' como sendo essa regra. O problema é, no início do cálculo, eu não sei qual que é a barra longitudinal, porque é o que eu quero descobrir. O cálculo das lajes maciças é descobrir quais são essas armaduras, ok? Então, se eu não sei quem é FL, eu tenho que estipular um FL. Então, traduzindo essa condição, é bastante comum eu utilizar o D' como sendo, então, o cobrimento mais aproximadamente aqui em torno de meio centímetro ou 1 centímetro. Tá? Se a gente quiser arredondar o cálculo, a gente utiliza aqui 1 centímetro. Tá? Desta forma, é bastante comum adotar essa regra para o D'. Cobrimento mais 1 centímetro. Ah, mas eu já vi alguém utilizar cobrimento mais meio centímetro. Ok. A gente não tem ainda a decisão da armadura longitudinal. Eu ainda não sei qual é essa armadura. Dessa forma, é comum utilizar em torno de meio a 1 centímetro. Seguindo com relação a essa questão de pré-dimensionamento das lajes, o D, que é a altura útil, nós podemos observar na figura anterior, no slide anterior, a definição que fizemos em relação a D', porque ele é importante para definir a altura total.
Entretanto, e o D? O D é o que nós temos aqui agora. O D é bastante comum utilizar essa fórmula, né, bastante encontrada em várias apostilas de dimensionamento de estruturas de concreto armado, em vários livros, okay? E onde nós temos que o D aproximadamente ele vai ser igual a essa condição, essa regra aqui, 2,5, 2,5 menos 0,1 vezes N. E isso ainda é multiplicado por L asterisco dividido por 100. O termo da letra N na fórmula é o número de bordas que estão engastadas na laje. E o L asterisco é exatamente a dimensão assumida da seguinte forma. Esse L asterisco tem que fazer uma conta, um cálculo aqui, ó. Quem vai ser o L asterisco? Ele vai ser, conforme está descrito, o menor, eu vou adotar aqui, ó, o menor ou igual, de quais valores? Ou Lx, esse Lx, que nós já falamos que é Lx, ou depois vou colocar aqui na sequência, e o 0,7 de Ly. Então, vamos descrever a formulação aqui dele e explicar na sequência. Lx, portanto, nesse caso, seria o menor lado. Lembrando que o menor lado para essa figura, independente de ser vertical ou horizontal, para essa figura aqui, para essa laje, o menor lado está na vertical. E do outro lado, consequentemente, é Ly. Então, Lx, eu vou verificar quem é aquele cara Lx, aquele valor de Lx, e vou comparar com 70% do Ly. Então, eu faço a conta. Eu pego o vão Ly vezes 0,7, ou seja, 70% dele. Qual deles for menor, é o que eu vou utilizar como sendo o L asterisco para introduzir aqui nessa equação e, consequentemente, estimar a altura útil dessa laje. Bom, então, automaticamente, por isso da importância de definir corretamente quem é Lx, quem é Ly. Eu olho para a figura geométrica da laje, defino quem é Lx e quem é Ly, e, consequentemente, nós fazemos essa relação para descobrir o L asterisco e também conseguir descobrir, estimar, digamos assim, seria o termo mais correto, a altura útil dessa laje. Descoberto, né, estimado a altura útil da laje, aí eu achei o D. Se eu achei o D, automaticamente eu consigo achar o H. Afinal, H é D mais D', como falamos, e o D' também já vimos anteriormente, né, o D' é o cobrimento mais 1 centímetro, mais meio centímetro. Uma outra regra bastante usual para o pré-dimensionamento de lajes, nesse caso a gente não precisaria calcular a altura útil D. Okay? É uma regra mais simplista, mais simplificada. Okay? A regra anterior era um pouco mais precisa, porque nós temos as variáveis aí do número de bordos engastados, nós temos as variáveis sendo consideradas entre o vão, tanto o vão principal como o vão secundário, ou seja, Lx e Ly, vão menor e vão maior. Já nessa regra aqui, como eu disse, mais simplista, porque ela não tem essas variáveis, ela simplesmente pega para a definição da altura da laje como sendo o menor vão. Eu pego esse menor vão e divido por 40. O resultado desse cálculo já acaba estipulando como sendo a espessura dessa laje. Tá bom? Porém, como eu disse, é uma regra bem mais simplista. Para lajes em balanço, a regra também ocorre, só que nesse caso seria 2 vezes o menor vão dividido por 30. Então, se for uma laje com apoio nas 4 bordas, essa regra é de cima. Se for uma laje em balanço, essa segunda regra aqui. Então, essas duas regras, como eu disse, um pouco mais simplistas, podem ser adotadas, ok? Mas, repito, isso aqui gera eventuais variações porque é um pré-dimensionamento. A regra anterior também se tratava de um pré-dimensionamento. Isso vai ser confirmado mais adiante no cálculo da estrutura, no cálculo da laje efetivamente. Aqui a gente está falando especificamente de pré-dimensionamento. Ainda com relação a essas lajes maciças, eu tenho que atender o que está estipulado na NBR 6118, que é bastante importante. Afinal, não posso ter espessuras menores que essa consideração. Então, isso aqui está disposto na norma, onde, se eu não tiver lajes em balanço, posso usar
7 centímetros para cobertura. Cobertura é a laje que não haverá, que não é considerado um piso habitável, ou seja, que só tem cobertura mesmo. Ninguém vai ter, não tem um cômodo lá, digamos assim, algum ambiente lá. Então, se tiver um quarto, um sótão, já não é mais cobertura. Se tem um sótão, já é uma laje de piso, porque as pessoas pisam no sótão. Uma loja de cobertura é aquela considerada para telhado e aonde, né, na necessidade de uma pessoa caminhar por essa região, é apenas uma pessoa para realizar alguma manutenção e não que ela vai utilizar aquele ambiente para alguma coisa, posicionar alguma coisa, etc. Bom, só para manutenção mesmo, para cobertura, telhado, etc. Se for uma laje que vai ser utilizada como piso, a gente está falando de lajes maciças, a espessura, laje de 10 centímetros em balanço. Se eu estiver falando de lajes que vão necessariamente suportar veículos, eu tenho que ter 10 centímetros. Se for uma laje em balanço, também 10 centímetros. Se for uma laje de piso, mas que não esteja em balanço, 8 centímetros. Tudo isso de acordo com a norma. Se os veículos a serem suportados tiverem um carregamento maior que 30 kN, 30 kN nós estamos falando de 3 toneladas, ok? Então, com isso, naturalmente, se eu tenho veículos de maior porte, com mais de 3 toneladas, automaticamente essa laje tem que ter uma espessura um pouco maior de 12. Lajes diferenciadas, que no caso seriam lajes lisas ou lajes cogumelo, aí nesse caso teria que observar quais são os tipos da laje, mas basicamente lajes lisas, lajes cogumelos, aquelas sem vigas, né? Em outra aula, em outro vídeo nós abordamos isso, né? Então nós temos lá 16 centímetros para lajes lisas e 14 centímetros para as lajes cogumelo, lembrando que laje cogumelo é uma laje lisa, só que com capitel, que é aquele engrossamento na laje. Se eu tenho o engrossamento da laje no capitel, ou seja, na região do pilar, de apoio do pilar, por isso que essa laje pode ser um pouquinho menor, porque na região de encontro com o pilar eu tenho uma espessura um pouco maior, mas fora dela, no máximo 14 centímetros.